Gente, boa noite, vamos começar. Boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa, como eu dizia, quarta aula da primeira jornada da advocacia estratégica. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que são, estou olhando se tem mais muita coisa aqui acontecendo, tem um monte de tela aqui, muito feliz de estar aqui com vocês, com advogados, né, que já perceberam que querem melhores resultados, mas não ficam esperando esses resultados caírem do céu, e muito menos os clientes e os honorários que eles desejam, né? Então, se alguém falar para vocês que existe uma fórmula mágica, e volta e meia eu vejo gente anunciando cursos milagrosos aí com uma fórmula mágica para você ser um advogado de sucesso, então, né, não acredite, porque isso não existe, uma fantasia, né, que a gente gostaria de acreditar, mas não existe. Alguém falar isso, desconfie, desconfie. Não há nenhum resultado concreto, sustentável, sem a gente se preparar estrategicamente. Não existe. Deixa eu ver se eu consigo me ver aqui. Não estou conseguindo me ver, mas eu espera só um minutinho da sua paciência para eu ver aqui. Vou fechar e abrir de novo, ver se eu consigo me ver. Agora sim. Agora parece que eu entrei mesmo. Então, como eu dizia, sem ter uma estratégia bem construída, simplesmente não dá para você ter um negócio sustentável, né? Em termos de rentabilidade, em termos de marketing, rentabilidade, nosso assunto de hoje, marketing, meu assunto de sempre, e em especial a capacidade de atrair, reter, satisfazer mais e melhores clientes. Não existe sem ter uma estratégia por trás, é muita loucura. Então, sem investimento de tempo, dinheiro e energia, também não dá. Então, o que acontece? Pode ser hoje, por exemplo, uma aula gratuita. Você está dizendo, Kátia, eu não paguei nada para estar aqui assistindo a sua aula. Mas o investimento não é só dinheiro. E talvez o investimento inicial seja justamente o seu tempo e a sua energia, o tempo e a energia que você está aqui hoje depositando no cofrinho, na sua conta corrente do seu sucesso, entende? O seu sucesso precisa do seu investimento e que ele, obviamente, para ir num patamar superior, vai precisar de um investimento financeiro, porque não tem coisas top, né, completas, amplas, que vão até o final, ao âmago da questão, de graça. Eu, pelo menos, não conheço, mas quisera conhecer, né? Mas já é muito importante o seu investimento no seu tempo, a sua energia, o foco que você dedica hoje a essa nossa aula. Então, tudo isso está no seu capital investido no seu sucesso. Então, por isso, parabéns, né? Parabéns nesse dia de hoje. Eu queria dizer para você que está chegando, mais uma vez, se você não me acompanhou nas outras 3 lives aqui pelo Instagram, peço que você aperte esse coraçãozinho aí do lado, aperte bastante, porque o Instagram, ele, claro, vai priorizar a transmissão de algumas lives, algumas coisas, muita gente fazendo coisa ao mesmo tempo, e ele vai priorizar quem está tendo um retorno, né, vamos dizer assim, da audiência. Então, quando você clica no coraçãozinho, você estabiliza a nossa live. Essa live, ela está muito justa no tempo, muito justa. Então, não tem espaço para cair e voltar, entende? Então, peço a você que, se já fez isso nas outras vezes, peço que você ainda hoje capriche mais ainda, e não só agora no começo, mas também durante a live, clec, clac, clec, clec no coraçãozinho, para garantir esse sucesso do nosso empreendimento. As outras 3 lives, né, foram um sucesso, não teve nenhuma queda, nem até a imagem, eu vi o vídeo depois, a imagem está perfeita, e é graças a você e o seu coraçãozinho que isso está acontecendo. Fica a dica. E também outra coisa que é muito importante é você usar aquele aviãozinho que está do lado do coração, para você transmitir essa live para quem precise. A gente precisa, nesse momento, mais ainda, compartilhar conhecimento, não só por questões de solidariedade, né, de amizade, mas também porque você, certamente, se você já viu a minha aula 1 e 2, você já entendeu que é imprescindível construir parcerias estratégicas. E não adianta você ficar falando uma linguagem avançada sozinho, sozinha. Então, você vai precisar
precisar de parcerias que estejam no mesmo patamar. Então, seja pelo fator da generosidade, que eu tenho certeza que você tem pelos seus colegas que sejam bacanas, né, como você também, seja até pelo seu interesse em construir uma rede de contatos que vá alavancar seu negócio, como a gente viu na aula 3, na live 3, sobre networking. Então, peço que você compartilhe pelo menos com um colega, uma colega que você acredita que possa se beneficiar e que vá realmente reconhecer o valor desse conteúdo. Passar para qualquer um não precisa, porque não vai te ajudar, nem vai me ajudar, porque gente que está desinteressada não é bom nem para mim, nem para você. Claro que você compartilhando esse conteúdo, você ajuda também o meu trabalho, né? Que é um trabalho de excelência, você sabe, e eu dedico muito tempo, dinheiro e energia para fazer um conteúdo top, então agradeço muito se você puder compartilhar todos os meus posts, tudo que eu colocar. Então, gente, eu vou deixar hoje o chat fechado, você deve estar estranhando. Por quê? Porque na última live, na penúltima, a gente deixou, ficou meio difícil de visualizar, e hoje tem muita informação, tem gráficos que precisam ser vistos com calma. Os mais importantes eu coloquei lá no Telegram, então eu recomendo que você entre lá para pegar esses gráficos. Não assim, fique pensando, reclamando, Kátia, eu não estou assistindo, não estou vendo, não se desconecte por conta disso. Eu vou repetir isso ao longo da live algumas vezes, porque vão estar lá os slides, e se você quiser nesse comecinho ir lá no Telegram, o link está na bio, pegar os slides principais, maravilha, você já vai ter no seu celular os slides para você ampliar e olhar tudo que eu estou falando bem. Eu coloquei no máximo da capacidade aqui, porque o que eu quero mesmo é que você aprenda, né? Não quero ficar com segredinhos que você vai ter que depois procurar. Não, aqui eu vou entregar assim, uma ferramenta simples, que não extingue, obviamente, o conteúdo, que esse conteúdo é objeto de, poxa, livros e livros e livros, mas eu quero te dar uma ferramenta muito, 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 muito boa, e é isso que vai rolar hoje. Vamos combinar também da gente se concentrar aqui na aula, de fechar as outras abas do seu computador, se você estiver aí com outras abas, só para o sinal chegar bem bacana para você, e para pedir para essas crianças saírem do Felipe Neto, saírem, sei lá, desses meninos aí, TikTok, sei lá, se isso for gastar o seu sinal da internet. A gente precisa de ter um sinal aqui bem estável, né? Então, veja, se com o que eu vou expor hoje para você aqui, com uma sacada só que você tiver, uma coisinha, ou duas, ou três, você alavancar sua rentabilidade em, vamos dizer, 10%, 20%, 30%, olha isso aqui. Isso vai dar um efeito bombástico nos seus resultados, e não há nenhuma aplicação no mercado financeiro hoje que vá dar o retorno de 30% que você pode ter com essa aula. Então fica muito ligado aqui e fica até o final se você tiver oportunidade, tá bom? Não tem nenhuma taxa de juros que supere essa, né? Gente, hoje a gente está se reunindo para falar de um tema que é muito importante para todos os advogados, os nossos honorários. Eu não advogo, mas eu falo nossos porque eu me sinto advogada também, por tudo, né? Por tudo, pela vivência que eu tenho nesses já 8 anos na advocacia, ajudando tanta gente. Eu vou me apresentar rapidamente, até porque eu sei que tem muita gente chegando nova, né, na lista de e-mail, no Telegram menos, né? O pessoal está dando bobeira, mas na lista de e-mail está entrando muita gente. Então, eu quero me apresentar para que você entenda a perspectiva com que eu estou vendo. Deixa eu só apagar então um negócio aqui na minha frente, que não está bom. Agora melhorou. Tem um negócio que está aqui clicando aqui. Então, eu vou me apresentar rapidamente para que você entenda qual é a perspectiva com que eu olho para a gestão na advocacia, né, nesse momento. E a bagagem, minha bagagem que está por trás, né, dessa reflexão de honorários e essa aula que eu vou dar hoje. Né? A abordagem que eu vou dar tem uma história de vida por trás. Não é só conhecimento de livro, é uma abordagem por trás. Então eu vou te contar por quê, e aqui, até porque eu simplifico muito, né? Por que eu vou simplificar? Bom, eu simplifico porque eu sou advogada, mas antes disso eu sou engenheira. E engenheira gosta da coisa prática, direta, rápido, eficaz, é um raciocínio muito pragmático, e isso está comigo e vai estar comigo até o último dia da minha vida, porque é assim que eu aprendi a pensar ainda muito garota. Hoje o meu trabalho é ajudar advogados e escritórios de pequeno porte, médio porte em algumas situações também, a fazerem de forma correta as suas reflexões estratégicas, para terem uma gestão profissional e, sobretudo, para se diferenciarem no
mercado e atraírem mais e melhores clientes, como é o nome da comunidade que eu montei, né, lá no Facebook. Você é convidado para ingressar, e a comunidade de e-mail também. Depois a gente fala sobre isso. Eu quero que você se diferencie, que você tenha satisfação com a sua profissão e que seja bem remunerado ou remunerada por isso. Esse é o meu foco, né? Eu faço isso trazendo ferramentas de estratégia, de marketing, que é o tema que eu sempre falo, né? Essa é a primeira jornada que eu faço estritamente sobre estratégia. A maioria das anteriores foi sobre marketing e ou tecnologia, e essa tem um foco maior em estratégia. Vou falar de marketing também, claro, porque não tem como, né? Outro tema que eu amo. Mas o que eu faço? Eu transponho desde 2012, quando comecei a atuar na advocacia, eu transponho ferramentas do mundo empresarial para a advocacia. Adapto. Por quê? Porque nem todas do mundo empresarial servem para a advocacia, e quem pegar tudo de lá e trouxer para cá vai fazer um péssimo serviço, e tem muitos livros que tentam fazer isso, ó, não recomendo. Então, nem todas servem, como as que servem também precisam ser adaptadas, como é o caso do planejamento estratégico, que eu comentei nas aulas 1 e 2 aqui dessa jornada. Então, gente, o último comentário aqui, não deixe de assistir essas aulas anteriores, a aula 1 e a aula 2 está chegando agora. Entra no Telegram, pega o link. A da 1 e da 2 estão aqui no Insta, também no GTV. As outras, não. Vai ficar só no nosso grupo do Telegram mesmo, que é o nosso grupo VIP. Então, o que acontece? Todos os conteúdos são imprescindíveis, mas a aula 1 e a aula 2 são as aulas base. Então, é muito importante que você veja, se tiver dúvida, que você reveja, sei lá, o link para você se inscrever, se você não está nem inscrito aqui nessa jornada, ele está na minha bio, né? Hoje é a 4ª aula de 8 aulas, e essas aulas vão crescendo para entregar um conteúdo muito rico para você. Tá? Então, eu vou pegar aqui agora para ver quais são os nossos temas da aula de hoje. Eu estou com outro computador, porque nesse que eu estou vendo aqui, eu não consigo ver tudo. Tá? Então, você vai estar me vendo aqui olhando para o ladinho, mas não é, que eu estou esquizofrênica, é porque eu preciso dar uma olhada aqui. Pronto. Então, tem três computadores aqui agora, nada cai aqui e continua no coraçãozinho, tá, gente? Então, vamos lá. Precificação estratégica de honorários com Kátia A. Macedo. Deixa eu ver se ele... Pronto. A tela está passando, coisa que não estava na última aula, então já estamos muito bem. Olha só, nossa programação de hoje, nesse tema de precificação estratégica de honorários, eu vou cobrir 3 blocos, vamos dizer assim, né? E isso no tempo de menos de 1 hora. Então, vamos embora, não sei nem quanto tempo tem. Nossa programação vai estar nesses 3 temas, tá? O primeiro tema são as 3 frentes que você precisa trabalhar para você precificar de maneira correta os seus honorários, não só precificar de maneira correta, mas você ter confiança, segurança na hora de propor esses honorários para o seu cliente, na hora de cobrar. Então, essas 3 vertentes, eu vou conversar sobre elas. Vou te mostrar, como foco da aula, uma ferramenta que é simples, é essencial, e ela vai manter a lucratividade do seu escritório. Porque faturamento não quer dizer nada. Faturamento não quer dizer nada. O que quer dizer, na sustentabilidade do seu escritório, sustentabilidade, o que quer dizer é o lucro que você precisa garantir no seu trabalho. Então, esse é o segundo bloco, e o terceiro eu vou te passar rapidamente, mas de maneira bem eficaz. Você vai sacar uma ferramenta, aliás, uma rotina que você vai precisar implementar, e você vai querer implementar, para que você tenha os benefícios das ferramentas que eu vou mostrar, da ferramenta e dos anexos que eu vou te mostrar no bloco 2, tá bom? Então vamos começar. Tudo indo direitinho, aparentemente bem. Clique no coração, compartilhe com os coleguinhas e vamos lá. Tanto botão, gente, que vocês não estão imaginando. Eu boto aqui, o botão não vai, eu boto ali, o botão vai, mas é muita coisa, porque tem 2 mouses, não sei o que, olha, muita coisa. Gente, olha, todos os dias, peraí, todas as nossas 3 aulas eu trouxe para você sempre uma frase, né? Uma frase para inspirar o nosso trabalho. Porque essa é uma reunião de trabalho, né? Séria. Então, eu trouxe sempre uma frase para a gente se inspirar. Mas hoje não trago frases. Trago uma história, e uma história sobre macacos, advogados e precificação de honorários. Será que vale a pena você escutar essa história? Acredito que sim.
Vamos lá, é uma história que diz respeito a um experimento que foi feito na década de 60. Talvez você já tenha ouvido essa história, porque já vi alguns consultores contando, mas não é por isso que ela deixa de ser bacana e útil para o nosso tema aqui, né? Então essa história é o seguinte, alguns pesquisadores, cientistas de verdade, reuniram 5 macacos, colocaram numa jaula, nessa jaula colocaram uma escada e lá em cima um cacho de bananas, tá? Então imagina, 5 macacos, daqueles espertinhos, uma escada que leva até um cacho bem apetitoso de banana. Então o que eles foram fazendo? Os 5 macacos estavam lá e cada vez que um dos macacos, ou 2 ou 3, subiam na escada, eles vinham e embolhavam todos os macacos que estavam embaixo, enquanto aquele subia. Né? O macaco subia, todo mundo era molhado. O macaco subia, todo mundo era molhado. 5 macacos. Então, isso foi acontecendo, isso é verdade, tá? É um estudo científico. Então, o primeiro macaco que subiu, todo mundo foi molhado. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sei lá quantas vezes isso aconteceu, porque o estudo não conta, né? Pelo menos a versão que eu li. Então, o que aconteceu? Depois de todo mundo ter parado de subir para pegar a banana, pararam, né? Um dia de tanta água pararam. Aí eles foram substituindo ardilosamente os macacos. Pegaram um macaco, trocaram, pegaram um macaco novo, colocaram lá. Quando o macaco novo viu lá a escada, ele ficou, óbvio, um cacho de banana, foi subir a escada. No que ele foi subir, os outros seguraram. E assim foi se dando. Toda vez que ele tentava subir, os outros seguravam. Aí eles trocaram mais um macaco, 2. Né? 3 macacos sêniores, né, da primeira fase do experimento, e 2 que chegaram depois. E aí a mesma coisa, o macaco segundo chegava, tentava subir, e os outros todos que tinham participado do experimento, levando durante muito tempo a água, seguravam o segundo macaco. Fizeram isso com o terceiro, com o quarto, com o quinto, até que não tinha mais nenhum macaco daquela primeira leva. Só tinha os 5 macacos que chegaram depois. E, para surpresa, espanto e perplexidade, nem tanto, né, porque a gente sabe um pouco do que é comportamento, aqueles 5 macacos, nenhum deles subia. E se você colocava um macaco lá dentro, outro macaco, eles continuavam a repreender esse comportamento, mesmo sem jamais terem levado uma gota d'água de uma mangueira. Então, por que isso tem a ver com a advocacia? Porque quando eu cheguei aqui na advocacia, gente, eu fiquei muito surpresa, porque a primeira surpresa, eu tive várias surpresas, mas a primeira surpresa que eu tive, vindo da engenharia, mundo da gestão corporativa, a primeira surpresa que eu tive foi ver que os advogados não tinham nenhum modelo, a maioria, né, não tinha nenhum modelo de precificação de honorários, e o pior, a surpresa maior vai pensar que eles não tinham esse modelo e nem tinham sequer a preocupação de ter um modelo. Então ficavam ali olhando a B, a mais, a menos, no cheiro, tudo. Eu achei isso muito exótico. E eu entendi que é mais ou menos essa filosofia do macaco, sabe? Todo mundo que chega na advocacia entende que é assim, as escolas não ensinam como que se faz, né? Raras escolas, IBMEC aqui no Rio ensina, tem outros cursos que ensinam também, em São Paulo eu sei, acho que o Mackenzie também, mas a maioria não. Então, como é que faz? Para você precificar, é esse achismo todo que está aí há sei lá quantos anos e só reclamando da OAB, mas sem fazer uma coisa diferente? Não. Então aqui a gente está tendo essa aula para a gente começar a pensar de uma maneira mais profissional. Esse é o meu objetivo em tudo que eu faço aqui na advocacia, no meu trabalho, meus treinamentos, profissionalizar a gestão da advocacia e a sua maneira de ver o seu negócio e hoje em especial a precificação de honorários. Então, gente, vamos lá. Não posso ficar muito tempo aqui mais. Deixa eu ver se eu passo para cá. Já falei da frase, ele não quer mexer. Então, vou falar rapidamente das 3 vertentes que eu te prometi. Então, o que acontece? A precificação de honorários tem 3 vertentes. Uma vertente técnica, que é a que a gente vai trabalhar hoje. Cálculo, calcular de maneira, não é cálculo, é uma estimativa de honorários e uma vertente técnica básica, certo? Estratégica e técnica. Mas existem outras 2 vertentes, né? Que é a vertente negocial e a vertente emocional. Então, a vertente negocial, ela envolve técnicas comerciais, técnicas de negociação, como o nome propriamente diz, né? E tem por trás também essa questão emocional que eu mencionei, que ela também é muito relevante e é um desafio muito grande
grande para as pessoas. Porque os estudos que eu venho mencionando para você, né, que eu me baseei lá em 2012, quando eu montei primeiro a minha consultoria e depois os meus treinamentos, eu comecei a entender qual é a mente do advogado, quais são as dificuldades dele ou dela. Por isso que meus treinamentos dão resultado, porque não é uma fórmula de bolo. Eu fui entender lá em Harvard, Stanford, onde é que seja, que tinha essa informação, o perfil psicológico e aonde que está o entrave. Então eu percebi que percebi não, tá lá, eu li, né? Que os estudos sobre o perfil psicológico do advogado mostram que se a média da população, 50% dela, tem uma capacidade de resiliência ok, 50%, digamos assim, e aqui entendendo resiliência como a capacidade de receber um não, os advogados, só 30% deles e delas têm essa resiliência. Então, eles são muito mais resistentes a receber um não. Então, por isso atrapalha muito a capacidade de você precificar, de você propor seus honorários, de você cobrar, de você mostrar o valor do seu serviço para os seus clientes, porque você quer ouvir um não, não quer ouvir. Então, isso coloca você muito para trás. Então, se você se sente assim, na hora de você precificar e principalmente na hora de apresentar seus honorários ou cobrar, saiba que você não está sozinho. Milhares e talvez milhões de advogados no mundo todo têm esse perfil e depois eu posso contar mais sobre isso, tá? Agora, para evitar, então, esse momento do não, as pessoas evitam esse momento, evitam vender serviços, evitam fazer contatos, evitam networking. Então, entende? Isso tudo atrapalha demais, prejudica na hora de fechar um contrato, a falta de técnicas de negociação também prejudica, a falta de preparo para essa parte emocional também, obviamente, não ajuda em nada, e são temas que você pode seguramente se aprimorar, melhorar, mas que não cabe aqui na nossa jornada, porque tá muito, por mais que eu tenha preparado um monte de aulas, 8, né? Não cabe tudo, não, tudo é só no treinamento mesmo. Mas aqui eu vou te passar o máximo que cabe dentro do nosso formato. O importante é te dizer que, na minha experiência, os melhores resultados são obtidos quando a gente consegue trabalhar nas 3 vertentes, na técnica e na negocial e emocional. Por que, Kátia? Porque a vertente técnica que a gente vai trabalhar hoje, ela dá sustentação para as outras 2. Como? Quando você sabe, por aqui, por uma coisinha dessa, né? Ou por um computador, o seu Excel, o que quer que seja, quanto custa o seu serviço, o valor mínimo que você pode cobrar, porque abaixo daquilo você vai ter prejuízo, você vai muito mais seguro numa negociação e sabe dizer não com muita tranquilidade, porque se você aceitar um valor que está aquém daquele valor, você está simplesmente pagando para trabalhar. Então isso muda muito a sua postura, a sua atitude na hora de você negociar seus honorários, e atitude faz toda a diferença. Tem um vídeo meu sobre isso no YouTube, depois você me pede, tá? Que eu passo para você. Então, qual que é a mudança dos modelos de precificação? Bom, gente, a tabela da OAB está aí. A gente sabe a tabela da OAB. Não vou falar sobre a OAB proibindo máscara com logo não, tá? Que isso foi bombástico, mas eu vou fazer um post sobre isso depois, não é assunto sobre hoje, mas foi. Curte mais um pouquinho de coração se você achou isso absurdo. Ai, máscara, meu Deus, como se máscara atraísse cliente. Mas vamos lá. Perderam boa chance, né, de focar no que interessa, como a gente está focando aqui. Então, veja, os seus honorários não dependem da tabela. A tabela é uma referência que você pode e deve usar, tá? E eu não recomendo que você cobre abaixo da tabela, até porque eu acho que não precisa. Se você souber trabalhar estrategicamente o seu mercado, a tabela da OAB, claro que tem erros, algumas disparidades, mas a maioria das vezes estão honorários que estão muito aquém do que você pode ganhar. Então, vamos lá. Os seus honorários vão depender do seu mercado, né, de atuação. De novo, está clicando o negócio aqui. Para de clicar. O seu mercado. Peraí. Parou. O seu mercado-alvo depende do seu campo de trabalho, do seu nicho, se aquele mercado tem um nível de concorrência alto, ou se você é um dos primeiros que está chegando lá, se a sua área de atendimento, em termos geográficos, é uma área de uma renda mais alta ou mais baixa. Depende muito do seu posicionamento estratégico. Se você, como a gente vai ver aqui hoje, se você é iniciante nesse mercado, se você é um advogado pleno e já estabelecido, que é a palavra que eu gosto de usar, ou se você
já é inclusive um líder, né, naquele mercado. Então, varia sobre isso, varia se o seu cliente ele tem para você um potencial estratégico maior, se ele pode atrair melhores clientes para você, se vale a pena você cobrar um valor menor em função do volume de trabalho que aquele cliente pode trazer. Tudo isso pode entrar na equação, mas só não pode você ter prejuízo, porque isso, pena que eu não separei aqui. Ah, separei sim, ó, a minha votação da OAB, ó. Oh, não, não. Eu tenho umas coisinhas que eu boto aqui, uso das minhas aulas, sim, não, então prejuízo, não. E, obviamente, depende também da estrutura do seu escritório, né? Da sua equipe, se você trabalha sozinho, da sua equipe como um todo, se você tem colaboradores e dos seus custos e despesas, obviamente. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você ter um modelo de precificação. O que você ganha com isso? Em primeiro lugar, você se livra do improviso, né, que tem sérias repercussões. As mais óbvias são as perdas financeiras, a instabilidade financeira, que é decorrente muitas vezes de custos acima das suas despesas, isso é mais frequente do que você imagina. Você não sabe quantas vezes, se tiver aluno meu aí, pena que o chat está fechado, você não sabe quantas vezes meus alunos, minhas alunas, meus clientes e clientes, ao longo do nosso trabalho, perceberam que aqueles contratos que eram tidos por eles como maravilhosos, porque era um faturamento alto, na verdade, na hora da continha, eram contratos que traziam prejuízo. Então, esses contratos foram ou renegociados ou foram cancelados. Ninguém quer mais trabalhar. Então, você precisa entender muito bem. Então, isso que você está hoje tendo esse contato comigo, talvez pela primeira vez, todo mundo, quando leva isso mais adiante, faz análises que podem se mudar a sua clientela totalmente em termos de rentabilidade. Então, fica ligado que se você não faz isso também, você não é o único, muita gente chega e tem espanto, pasmo e perplexidade ao ver que está deixando dinheiro na mesa, ou pior, indo para o ralo, né? Com honorários baixos demais, claro, você tem um risco de ter seu trabalho aí, como eu disse, trabalhando sem ganhar nada, né? Muito aquém na sua capacidade. E está ainda contribuindo para esses honorários aviltados desse mercado que está indecente. É importante que você tenha 3 coisas em comum. A primeira é que, como a gente já viu, se você está trabalhando muito e ganhando pouco, você não está usando as ferramentas certas, você está investindo mal o seu tempo. A segunda é que, se você está também cobrando honorários altos demais, cuidado, porque você pode estar fora do mercado, e não é isso que a gente quer, né, obviamente. E a terceira que você precisa entender, e é hoje o dia, qual é o valor mínimo que você pode cobrar pelo seu trabalho, né, para que possa ter lucro, porque é o lucro que vai dar sustentação para o seu escritório e não o faturamento. O faturamento é um indicador, mas é o lucro que vai dar sustentabilidade. Então eu preparei aqui alguns slides, que os slides, como eu falei, estão no Telegram. Se você não está no Telegram, se der tempo, vai lá rapidinho e pega, né? Porque eles estão lá, vai ficar talvez um pouco desafiador de você assistir todos aqui. Então vamos lá, o primeiro slide. Vou passar aqui, se todo mundo ajudar. Ajudou! Ajudou. Estou falando rápido. Desculpa se falo rápido, mas eu falo rápido, penso rápido também. Então, gente, eu botei nesse gráfico o que é. Deixa eu botar aqui uma coisa aqui do lado, só para me ajudar. Eu botei esse slide bem grandão. Se eu precisar, se não der. Eu tenho ele de cabeça, mas se precisar de uma cola, eu tenho cada slide maior aqui do lado. Então, vamos lá. Slide 1. O lucro que está aqui em verde, ele pode ser traduzido como o ganho, né? A palavra já diz, o ganho que vai ser obtido. Ele pode ser obtido por processo, por contrato, por cliente, pelo escritório como um todo, por uma área de trabalho dentro do seu escritório. Mas, para simplificar hoje aqui na nossa aula, tá? A gente vai ter em mente a precificação de um contrato só, de um cliente só, tá? Um serviço advocatício só. Tudo é um só, para simplificar, para a gente não elaborar. Eu sei que isso é só o começo, você precisaria ter mais elementos, mas dá para a gente começar, depois a gente pensa como é que faz, se tiver, claro, mais clientes e mais modalidades. Mas, por hora, vamos pegar o conceito.
O conceito básico é que existe um valor médio de mercado para cada serviço advocatício. Esse valor médio, gente, está nessa linha vermelha aqui, tá vendo? Valor dos honorários é a linha que vai dizer qual que é o valor médio que o mercado está pagando por aquele tipo de serviço, tá? Qual que é o valor médio? Como assim, Kátia, valor médio? Existe uma média dos valores praticados, que varia, obviamente, com a localização, com o nicho, com o tipo de prestação de serviço, com a complexidade, você já sabe. Mas esse valor também vai mudar em função da posição competitiva do advogado. Então, ele é líder nesse mercado? Não. Ele é uma pessoa que está estabilizada, como a gente mencionou no mercado? Ou ele é apenas um iniciante? Tudo isso tem impacto aqui nessa hora, tá? E eu vou te mostrar com calminha tudo isso. Veja, se você não tem particularmente uma posição de liderança no seu mercado ainda, se você não tem uma diferenciação, se você não tem uma reputação estabelecida naquela área, se a sua marca jurídica não se destaca naquele mercado, mas também você não é um iniciante, então eu acredito que você seja, para nosso linguajar aqui, um advogado que eu chamei aí como estabilizado, tá? Vou usar essa nomenclatura aqui. Nesse caso, você vai provavelmente conseguir cobrar esse valor da linha vermelha, porque é o valor da média, certo? Se você não é expert para o mercado e você não é iniciante, você vai cobrar a média, muito provavelmente. Então, isso é essa linha vermelha. É claro que você pode e deve, como a gente vem falando aqui desde o começo da jornada, trabalhar, e a gente vai falar muito mais sobre isso ainda, para você justamente construir a sua reputação, construir a diferenciação, que são essas coisas que vão levar você a ter uma posição de liderança que vai fazer com que esse valor de referência que está aí no gráfico em vermelho seja uma mera referência, entende? A galera está cobrando isso, mas eu posso cobrar mais, porque eu consegui construir a minha diferenciação. Mas por hora, de novo, por efeito de simplificação, vamos ficar nesse patamar aí. Então, mas é importante que a gente saiba, lembre o tempo todo, que o líder ele pode cobrar um prêmio, né? Um prêmio por conta do cliente, entender que vai fazer uso de serviços jurídicos de uma qualidade diferenciada, que podem nem ter essa qualidade diferenciada, mas se o cliente perceber assim que será, né? Então você pode ter, como eu disse, uma expertise maior, o cliente te perceber assim, você pode ter uma reputação já construída e tudo isso vai colocar você como líder com um prêmio que eu vou mostrar bem no final da aula, tá? A gente também vai falar de diferenciação e de liderança no mercado nas próximas 2 e 3 aulas, né? Nas 4 aulas seguintes a gente vai falar sobre liderança no mercado e como você se destacar em umas mais, outras menos, então não perca de jeito nenhum. Mas veja, vamos voltar. Se você for iniciante, é razoável pensar que para você entrar em qualquer mercado, qualquer nicho novo, você não vai entrar cobrando o que o mercado cobra, porque você vai ter que pagar, vamos dizer assim, um pedágio, né, como eu digo. Você vai ter que incentivar o cliente a lhe contratar, e não aqueles advogados já estabelecidos, né? É claro que à medida que o tempo vai passando, você vai chegando no valor da média e até superando à medida que você se diferencia. Mas, então, de novo, simplificando, você vai ficar nesse exercício nosso aqui, justamente na média, cobrando a linha vermelha, tá? De honorários. Então, vamos lá, o lucro está aí em verde, nosso querido e amado lucro. Do valor recebido pelo cliente, o cliente vai te pagar o valor de mercado, que é esse em verde, né? Então, você vai ter que tirar várias parcelas para cobrir todos os seus custos. Primeiro, né? Os seus custos, o seu custo de mão de obra, que está aqui em roxo, dá para ver, dá para ver. O custo de mão de obra em roxo, os custos fixos, os outros custos fixos do escritório que estão em azul, vou explicar tudo depois, tá? Devagar. As despesas variáveis que estão em amarelo e os seus impostos que estão em vermelho, só para mostrar o quanto que a gente ama pagar impostos, né? Então, botei em vermelho. Então, o que acontece? Os impostos não tem como fazer, né? Como diz Benjamin Franklin, só tem a morte e os impostos que são certos e devidos até o final da vida. Todo o resto pode mudar, mas não a morte e os impostos. Então, vamos ficar aí com essa gracinha. Nós vamos entrar em cada um desses elementos, mas por hora é importante que você entenda de cara a importância do controle dos seus custos e despesas, né? Que estão aqui em roxo.
Essa é a única parte que a gente pode gerir, aliás, os custos fixos e os custos variáveis, né? Que você pode gerir, é a única parte que você pode ter alguma intervenção se você não for líder do seu mercado. Então, mas para você ter capacidade de gerir e intervir intervir nos seus honorários, nos seus custos e despesas, é importante você saber que custos e despesas são esses. Então, o que você não controla, se você não tiver visibilidade, um controle sobre o que são seus custos e despesas, você não vai controlá-los, e então vai ficar muito mais difícil você ter qualquer ingerência, né, em relação ao que está no seu poder de controle mudar. O valor de mercado você não tem como mudar, né? E a sua margem você só pode diminuir se você não for líder. Então tem que ter muita atenção com isso. Agora, separar custos e despesas pessoais do escritório, gente, não vou nem falar, nem botei aqui, né? Porque é a primeira urgente e óbvia providência. Não dê mais nenhum passo nessa jornada sem você tomar a iniciativa de separar a sua conta pessoal da sua conta do escritório, porque isso gera erros, gera confusões e gera prejuízos enormes. Mas vamos, como eu prometi, vamos entender essas parcelas uma a uma, né? Esse slide aqui agora, ele está mostrando o custo de mão de obra, né, que está aqui em roxo. O custo da mão de obra utilizada naquele contrato que a gente está fazendo, lembra? É um contrato, um cliente, um serviço. Então, o custo da mão de obra, ele depende desses fatores aqui. O número de horas de trabalho, do advogado ou do estagiário que vai trabalhar ali, o custo de hora desse profissional, se é advogado, se é estagiário. Veja, o serviço advocatício contratado ele vai ser executado por você ou por outro advogado do seu escritório e pelos estagiários, se você tivermos, né? E aqui aparece a importância de você alocar muito bem a mão de obra que vai fazer aquele trabalho. Porque, veja, se tem um custo aqui envolvido, à medida que um profissional sênior, que tem um custo de mão de obra mais alto, faz um trabalho que não exige a competência dele, esse custo fica mais alto. Né? Cada vez que você bota um profissional mais caro para fazer esse custo, essa parcela aqui vai ficando mais alta e vai espremendo as outras que vêm aqui até chegar no seu lucro. Né? Muitas vezes aqui eu vejo advogados errando muito, né? Muitas vezes eu vejo advogado colocar uma alocação de mão de obra muito equivocada, né? Na hora de precificar, para você estimar o custo de mão de obra naquele contrato em reais, vai ser preciso você saber o custo por hora de trabalho de cada advogado, de cada estagiário. Então, isso vai ficar muito claro para você adiante. Vai saber também quanto custa cada hora de trabalho de cada um desses profissionais e o volume de horas dedicados. Isso é básico, né? Eu vou te mostrar hoje um jeito de fazer isso de maneira simples. Mas, obviamente, gente, o custo de mão de obra, ele vai ser função da política de remuneração de sócios, de advogados, de escritórios, em que tarefas os sócios desempenham? Só as nobres? Ou qualquer petição meia boca ele faz também? Você não pode dedicar seu tempo a tarefas subalternas. Seu tempo é para a tarefa de estratégia, que é esse é o papel do líder, né, de qualquer escritório, estratégia que a gente está falando aqui, e claro, coisas operacionais um pouco mais sofisticadas. Se você não tem uma equipe ainda, a gente vai trabalhar para que você tenha condição de ter gente de mão de obra mais barata fazendo as coisas que elas podem fazer, para que sobre mais lucro para você, né? Então, se você não trabalha sozinho na hora de precificar, é importante você saber de antemão quem vai trabalhar e o quanto vai trabalhar, porque essa alocação de mão de obra, ou seja, a indicação de quem vai fazer o quê, impacta aqui nessa equação de custos, né? É preciso saber quem vai trabalhar, porque, de novo, quando um profissional mais caro desnecessariamente faz uma atividade, o que ele ou ela está fazendo é derrubando o lucro do escritório. Você está aumentando essa parcela roxa aqui desnecessariamente, né? Também tem uma questão de produtividade que gostaria muito de falar, mas nessa jornada não dá. É uma questão crucial, né? Porque o tempo que você usa mal aqui nessa atividade, ele vai impactar muito, porque tem o custo da sua mão de obra e o tempo que você dedica. Se custar muito ou se demorar muito,
de novo, vai derrubando a lucratividade. Então, quanto mais você conseguir fazer as coisas mais rápido, e por isso o foco é importante, quando você trabalha em 1000 áreas diferentes, cada vez você está iniciando de novo na advocacia. E quando você tem uma área foco, você consegue fazer mais celeremente as tarefas e com um tempo menor dedicado, é claro que a sua lucratividade vai subir matematicamente lá para cima, né? Mas vamos lá para o próximo slide para você entender, além do custo, as outras parcelas que a gente tem aqui. Eu espero que não esteja indo muito rápido, né? Obrigada pelos coraçõezinhos, estou vendo aí, vocês estão ótimos. As lives estão se mantendo aqui estáveis e é por conta desse trabalho de vocês aí, de curtir e de compartilhar. Está dando muito certo. Nunca vi 4 lives seguidas assim estáveis, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar agora dos custos fixos, agora em azul aí na sua tela. O que são os custos fixos? O nome já diz. Eles são fixos porque eles não estão diretamente ligados à produção jurídica. E são aqueles que você teria mesmo se não tivesse cliente nenhum. Tá? Mesmo se o seu escritório fechasse por um mês, como talvez tenha fechado aí na pandemia, você não teve alguns custos que você teve que pagar? Aluguel, condomínio, o software de gestão, o custo da área administrativa, se você tiver uma, o salário e benefícios de uma recepcionista, por exemplo. Então, são custos fixos. Quer você trabalhe ou não, você tem que pagar. Fixo não é porque ele é o mesmo sempre. Esse é um erro que eu vejo tanta gente falando, gente, dá até vergonha. Custo fixo é porque ele independe de você estar produzindo, né, produção jurídica, né? A gente precisa saber quais são esses custos fixos e estimá-los, porque cada contrato que entra na sua banca, ele precisa, de certa forma, contribuir para esses custos. Porque se você tem uma sala, você paga um aluguel, se você tem essa área administrativa, é para poder dar conta daqueles contratos, para poder dar seguimento, não é só produção jurídica. Então, cada contrato precisa, e eu ensino para os meus alunos isso, como fazer isso, cada contrato precisa receber, na hora que ele entra na sua banca, um valor para cobrir todos esses custos fixos obviamente, os variáveis, para que você não tenha que arcar, senão você está pagando para o cliente. Um contrato de êxito que não tem uma formulação estratégica por trás, se você só recebe no final, esse tempo todo até o êxito chegar, que pode demorar 5, 10, 15, 20 anos, né? Quem sabe? Eu mesmo tenho um contrato, uma ação que estou esperando há 15 anos, se meu advogado estivesse esperando só isso aí, não tivesse me cobrado nada, estava bem frito, né? Então, é uma maneira de pensar, mas tem que saber fazer da maneira certa, né? Porque senão você sai também da capacidade de pagamento do cliente, e o cliente assusta e não te contrata, que também não é o que você quer. Então, vamos lá, a gente precisa saber quem são esses custos fixos e estimá-los. É uma questão chave, até aqui nem todo mundo está atento. Gente, eu estou aqui, não sei se é uma gripe, mas deixa eu só botar aqui peraí, uma gotinha. Gotinha. Então, é necessário que você tenha em mente que toda a sua estrutura tem que ser precificada, né? Se você tem um escritório que é luxuoso, por exemplo, o seu cliente não paga por isso, você está arcando com esse custo à toa. Então, hoje em dia, a questão dos escritórios virtuais estão bombando, ou escritórios mais enxutos, por isso, porque é menos custo que entra nessa equação, né? Agora você entende por que equação. Você só precisa ter uma estrutura mega se o seu cliente reconhecer e der valor para essa estrutura mega e pagar você por isso. Então, você percebe que o seu posicionamento de mercado, ele muda a equação dos seus honorários? Se você tiver um posicionamento de mercado de fazer algum serviço que para um cliente AAA, ou um mercado que é um mercado muito top, muito de nicho, se você já saiu do generalismo, você consegue ter mais massa de manobra para conseguir precificar, senão você fica mais preso, né, a essas variáveis aqui. Por outro lado, também, se você consegue ter custos baixos, você pode cobrar honorários mais baixos e atrativos para o cliente e ainda ter lucro, e como eu disse, os custos têm, obviamente, influência nos seus honorários.
Então vamos para a próxima vertente, essa é mais rápida porque essa é a mais simples, que é das suas despesas variáveis. São todos os custos, antigamente, que eram muito altos, né, com cópia, mas custos com deslocamento que você ainda tem, todas as despesas que não sejam reembolsáveis. Se elas são reembolsáveis, elas não entram aqui, né? Mas tem que ser previstas de qualquer maneira num outro lugar, porque elas são saídas de caixa, né? Obviamente você precisa fazer frente a essas despesas. O outro ponto aí em vermelho, já falei, são os impostos, né, que tem que ser computados, e eles vão variar de acordo com o enquadramento fiscal a que está sujeita aí a sua atividade, né? Você vai ter aí um enquadramento diferente e os impostos não é aula para a gente falar sobre isso. Talvez nem seja eu a pessoa melhor para falar sobre isso, o contador e contadora pode te dar mais dicas. E agora vamos chegando no âmago aqui dessa questão. O lucro, gente, que é o nosso objeto, ele é, portanto, objeto matematicamente dessa equação. São as suas receitas, os seus honorários, né, menos todos os custos que a gente falou, os custos fixos, os custos de mão de obra, desculpa, os custos fixos, as despesas e os impostos. O lucro, ele é matematicamente resultado dessa conta, né, que dado o valor de mercado que o cliente te paga, se você for um advogado com média reputação, ele vai te pagar o valor de mercado, você vai precisar descontar essas parcelas para saber quanto é o lucro. O lucro aqui é consequência, né? Se você fosse um líder, você não teria um lucro como consequência, mas você faria o seu lucro, que é o que a gente vai ver no final da aula. Aqui, você vê que o lucro é consequência de como você lida com essas parcelas que estão aqui. Tá? Como você as gere. Então, ele é resultado também das suas reflexões e decisões estratégicas. Se você investiu na sua diferenciação, o seu lucro vai ser maior. Se você investiu na construção de uma marca jurídica, seu lucro tende a ser maior. Se você também otimizou despesas e custos, seu lucro tende a ser maior. Então, o lucro, ele não é resultado, eu peguei aqui minha continha, somei tudo, o lucro deu esse. Sim, a matemática é essa, mas ele é resultado não só da conta, mas das decisões que você tomou antes e que impactaram esses blocos aqui, né, que a gente já falou aí com bastante tranquilidade sobre eles. Agora eu vou lhe mostrar a ferramenta mais importante de precificação para esse nível mais introdutório, que é a estimativa do seu custo de mão de obra e seus custos e despesas por hora, né? É simples, é gerencial. Se tiver contador aqui ou experts financeiros, saibam que eu estou mostrando apenas, eu sei fazer contabilmente, de certa maneira, não tudo, mas eu me entendo razoavelmente na contabilidade, mas aqui é uma conta de gestor. A liderança não olha a contabilidade assim. A gente olha os números, que o nome já diz, números gerenciais. Então eu aprendi a lidar com eles e é com eles que eu acho que você pode e deve tocar o seu escritório. Se for esperar o balanço daqui a 30, 60 dias, o prejuízo já estourou na sua conta. Então é simples, é gerencial, mas vai te ajudar bastante a você de novo, sair do amadorismo. Não se assustem com o gráfico da tia Kátia. Tudo bem aí? Vamos lá, de novo no Telegram estão esses gráficos, eu avisei todo mundo por e-mail que é para fazer isso, o link do Telegram está na bio. Agora, se você não pegou ainda, eu acho que é melhor você focar aqui na aula e depois entra no seu Telegram, ou baixa o Telegram e entra lá se você ainda não tiver, que aí depois, lembrando do que eu falei, que nem aula, lembra? Preste atenção no que eu estou falando, que só os slides você vai olhar para eles e vai dizer o que essa mulher estava falando. Então é melhor me ouvir e depois pegar os slides, se é que você não está seguindo com eles em mão agora, como eu recomendei que fizesse, tá? Qualquer coisa você me chama na aula de dúvidas que a gente vai ter e depois eu te digo que dia vai ser. Então vamos lá, gente. A gente vai juntar essas parcelas que a gente mencionou agora para fazer uma estimativa de honorários. Aqui é tudo sempre estimado. É uma estimativa que você faz antes de propor ao cliente, tá? Então, primeiro, como é que você vai estimar o seu custo de mão de obra por hora? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai estimar aqui o seu custo de mão de obra por hora, que está em roxinho, e vamos depois somar o seu custo fixo por hora, tá? Então, vamos chamar essas duas parcelas, a parcela roxa com a parcela azul,
aqui é a parcela de mão de obra por hora e aqui é a parcela de custo fixo por hora, de CB, de custo base. Só porque isso eu inventei, tá? Ninguém inventou isso, não. Sou eu que chamei isso. É um custo base em reais por hora, tá? Se você juntar o custo da sua mão de obra com os custos fixos que cada contrato precisa contribuir para a sua banca para ele estar lá dentro, tudo isso eu chamo de custo base, tá? Por hora. Então, para você chegar nesse aqui, nessa pontinha na direita, nos seus honorários, preste atenção, vou falar devagar. Vou tomar uma água, vou falar devagar. Para a gente chegar lá, a gente vai ter que multiplicar esse valor dos custos totais por hora pelo total de horas dedicadas àquele trabalho, que é uma estimativa também, certo? Você vai estimar qual é o custo da sua mão de obra, vai fazer isso uma vez só na vida, né? Assim, por ano. Se o seu salário, a sua retirada do escritório não mudar, você não precisa recalcular isso. Você calcula uma vez só. Agora, a estimativa o custo também fixo por hora, calcula uma vez só, se não mudar aluguel, nada substancialmente, e a variável vai ser aqui o total de horas de trabalho, certo? Cada contrato vai ter um. Então vamos lá, com calma. A gente vai multiplicar esse valor dos custos totais por hora pelo número de horas dedicadas àquele trabalho. Se eu multiplico o custo por hora em reais por hora pelo número de horas, eu vou ter um valor em reais, certo? Reais por horas dá reais, certo? Então, esse valor em reais aqui, eu vou precisar somar aquelas parcelinhas que estão aqui, a mesma cor que eu botei no slide, olha. As despesas que estavam em amarelo, os impostos em vermelho e a minha margem de lucro, que também depende da sua maturidade, da sua diferenciação no mercado. Então, eu somando essas parcelas, eu vou chegar a quem? A honorários. Como eu botei o lucro aqui por dentro, eu defini, somei os custos, multipliquei pelas horas, botei todas as despesas, botei os impostos e botei a margem de lucro que eu quero receber, então aqui não tem risco de ter prejuízo, concorda? Porque você garantiu uma margem de lucro. Então o conceito é bem simples. Você tem que estimar todo o seu custo de mão de obra e fixo por hora, multiplicar pelas horas que você vai dedicar àquele trabalho, vai somar as despesas variáveis, os impostos e a margem que você quer auferir com aquele trabalho. Vamos continuar, que eu vou agora mostrar como é que você vai calcular esse custo de mão de obra. Gente, a live está terminando, eu vou ter que abrir outra live, tá? Porque não vai dar. Eu fiz um teste, foi tão direitinho, mas aqui eu estou repetindo com mais calma, com medo de você errar. Então essa live, se cair, não vai embora, volta aqui que a gente vai continuar conversando com seus slides. Vou passar rapidamente pelos slides mais importantes para você não perder aqui o fio da meada. Vamos lá rapidamente. Gente, olha, eu peguei aqui um caso antigo de um cliente, tá? É um caso real. Então, eram 2 advogados e um estagiário. Na coluna A, que você está vendo aí bem à esquerda, estão os valores que cada um retirava por mês. Era 8 mil sênior, 4 mil alguma coisa, 4 mil júnior e R$1.000 o estagiário. Na coluna B dessa tabela, estão aí ajudas de custo que eles pagavam, tá? Eles tinham nesse escritório e era de R$500 para o sênior e para o júnior e 300 para o estagiário. Na coluna C tem um outro valor. Eles tinham ainda uma forma de 13º, então era mais um valor daqueles, né, de 8 mil, 5 mil e 1.000 para cada um por ano, né, inclusive para o estagiário, como eu falei. Agora, esse valor anual aí que está nessa coluna B, essa coluna C, aliás, né, precisa virar um valor mensal. Então, eu vou, nessa coluna D, transformar o bônus anual que está na C em valores pro rata mensais, né? Porque eu não posso somar alhos e bugalhos. Então, eu tenho que pegar esses valores mensais de, entre aspas, né, salários pro labore, né? E vou colocar esses bônus e vou colocar esse 13º transformado numa parcela mensal. Vou dividir esse valor por 1/12. Então, a cada mês entra 1/12, certo? Para dividir esse valor como se ele fosse um valor mensal, um provisionamento, né, mensal. Então, na coluna E, está o valor, está o custo total em reais por mês, certo? Então, os valores da coluna A, mais a ajuda de custo da coluna B, mais a parcela do bônus anual que está na coluna C, transformada em mensal na coluna D.
Então, nessa coluna E, eu vou ter que aqueles R$ 8.000 do sênior viraram 9.166 por conta dessa maneira de tratar os dados, né? Para contabilizar tudo, não deixar tudo de fora, né? Então, é isso aí. E aí dá 4.833 para o júnior, e se eu não estou errada, dá 1.300 para o estagiário, que eu não estou conseguindo ler nem eu aqui. Deixa eu ver se na minha cola aqui aparece. Depois eu vejo isso. Bom, beleza. Agora, então, a gente precisa transformar esse valor, que é em reais por mês, quanto custa cada advogado por mês, todas as horas de trabalho que ele está no escritório, que ele está lá, são horas por um mês de trabalho, certo? Então, quanto custa uma hora dessa cara dentro do escritório? É simples, muito simples. Você vai dividir o custo de cada advogado por mês, que é esse 9.000, sei lá quanto, pela carga média horária de trabalho. Então, se ele ganha 9.166 por mês, o sênior, né? E trabalha 176 horas por mês, como é o caso desse escritório aqui, então o que acontece é que você vai chegar, aleluia! A live já pode cair. Você vai chegar qual é o custo por hora do trabalho de cada advogado. É aquele custo por mês dividido pelo número de horas que ele trabalha. Então, isso não é maravilhoso? É maravilhoso e é muito simples. Então, gente, vamos passar para o último slide que precisa aqui de slide mesmo. Então, você vai ver aqui, nesse próximo slide, que o custo fixo a gente já viu que é a parcela azul, o roxo a gente já viu também, o fixo eu faço a mesma coisa, boto ele pro rata. E o que é o desafio? O desafio é aqui, chegar qual é o total de horas de trabalho que você vai ter que estimar para aquele trabalho que nem começou ainda, né? Então, isso realmente, essa elipse aqui, mostra um grande desafio. Então, você precisa, ao menos, estimar o volume de horas de trabalho que aquele contrato vai lhe demandar. Eu sei que no começo você não sabe, e é por isso que é preciso começar a registrar desde já o que você faz em cada contrato. Depois você multiplica esse custo por hora pelo número de horas que você imagina que você vai gastar e voilá! Voilá, Kátia Macedo, você mostrou como se faz uma estimativa, no mínimo razoável, para você ter lucro e jamais ter prejuízo no seu escritório. Não é verdade? Aqui é uma coisa importante, vou tentar continuar aqui mostrando esses slides aqui antes que eles desapareçam da nossa telinha. E vai desaparecer, tá? Aqui uma coisa importante, se você não souber os custos e despesas, ou errar muito gravemente no volume de horas, o que você vai ter é que o que o cliente paga, que é essa linha vermelha, não vai cobrir. E aqui estão os prejuízos, gente. Se a aula acabar agora, acabou. Você já viu, mas não acabou não, tá? Você volta aqui na live, que mesmo sem esses slides, eu vou continuar a te explicar. Então, aqui que está o prejuízo, tá vendo? Quando o que você cobra não cobre todas as parcelas, você tem esse preto, prejuízo. Então, se você não tiver essa estimativa de custos de despesa, de horas, de dedicação a cada contrato, para cada cliente, aqui que está o problema de rentabilidade do seu escritório. Então, tem advogado aí pagando para trabalhar e não sabe por quê. É por isso que paga para trabalhar, entende? Porque não fez esse dever de casa que eu hoje mostrei para você. Agora, um aspecto importante que a gente comentou no começo dessa aula, e eu espero que você tenha estado presente, mas se não estiver, agora você vai pegar, que é o seguinte, a gente falou que o advogado que está aqui na média, ele faz essa conta, mas veja, o advogado que é líder, que é expert, ele tem um bônus, ele vai poder cobrar um valor a mais. E essa parcela que está aqui em azul é justamente o prêmio que um advogado paga por investir numa reflexão estratégica, por investir na sua diferenciação e